Boa noite, pessoal! Estamos de volta com mais um Papo Caché. Lechaim, Rabino Dani Ashkenazi. E hoje o nosso... E hoje o nosso tema é como lidar com uma falsa acusação, Rabino Dani. Imagina te falar o que você fez e você não fez e todo mundo acha que você fez, Rabino Dani. Vamos ver como você vai nos guiar para a gente poder viver com essa falsa acusação aí. Sempre com agradecimentos a BSR Coworking, Rabino Dani. Avenida Angélica 321, 11º andar, que nos cede os seus estúdios para que a gente faça o nosso podcast. Eu sou o Renato. Rabino Dani. E hoje a gente vai falar sobre uma falsa acusação, Rabino Dani. Imagina essa situação. Outro dia eu estava vendo, vou fazer uma introduçãozinha que é importante, estava vendo um programa de televisão e apareceu um cara para cantar. Era um programa de calouros americanos, que eu gosto. E aí, ele apareceu lá e ele falou assim, eu acabei de ser solto, eu vim cantar, acabei de ser solto. Você está solto? Você estava preso? Estava preso. E como foi tua vida? Ele falou, depois de 50 anos, provaram que eu era inocente. O cara ficou 50 anos na cadeia. 50 anos, cara. E saiu e estava lá cantando, e obviamente que emocionou todo mundo, o cara cantava super bem, e blá, 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 blá. Então assim, como lidar com isso? Como lidar com essa situação onde você é acusado de uma coisa que você não fez e é difícil, porque como se lida com essa situação? A gente tem a opinião da Torá, que é um pouquinho diferente do lado jurídico, que normalmente acontece. Por exemplo, na Torá, você simplesmente juraria. Então, no tribunal, o cara está te acusando que você roubou, que você fez. E você está ciente que você não fez isso. Então, na época antiga, a pessoa ela jurava no tribunal em nome do Criador do Universo, para dizer, para comprovar que ele não pegou do seu amigo. Tem vários detalhes, obviamente, sobre isso. Uma coisa é clara, na Torá não tem o conceito de cadeia. Isso é coisa interessante. Cadeia, o sistema da cadeia, não é uma coisa funcional. Você prende uma pessoa, aqui nesse caso, você prende um cara que ele era inocente, pior ainda. Mas você prende uma pessoa e você tira a dignidade desse ser humano de fazer coisas produtivas. Como que você quer educá-lo numa nova sociedade? Sim. Cadeia, como eu estou falando, que você vai numa cela e fica lá fechado, lê livro, não faz você não é produtivo. Esse sistema de cadeia não é um sistema que a Bíblia vê como um caminho correto. Quer dizer, um caminho certo para poder educar uma pessoa que falhou. A gente acredita que falhas existem e a pessoa tem que retificar essas falhas. Então, você estudar muito e fazer muita coisa boa. Então, o antídoto de uma coisa negativa é estudar o positivo e fazer o positivo. É educá-lo a fazer o positivo. Esse que deveria ser o ênfase de toda a cárcel. Você está entendendo? Assim entende a Torá. Mas tudo bem, você vai afastá-lo da sociedade. Existe esse conceito de ir de lá da cidade de refúgio, o cara matou alguém sem querer. Tem essa ideia? Tem. Para preservar o cara de outro que quer matá-lo. Não é para preservar a sociedade, ele que mata. Ele tem que ser educado, tem que dar uma chance para essa pessoa, porque todo mundo é digno de falha, porque todos nós falhamos. Mas vamos voltar ao tópico original. Nós estamos falando um falso testemunho. Né? Então, na época, a gente fez assim, o cara trouxe um testemunho falso. Não é brincadeira. Quantas vezes a Torá fala quanto que você tem que verificar para poder ver se esse testemunho é verdadeiro ou não. E a Torá fala várias palavras, 7 linguagens que a Torá fala, veja bem, verifica bem, busca de novo, porque para condenar, a gente tem que ter a certeza absoluta. Você está entendendo? Então, porque é sério isso. Você está falando muito agora. Se é pego falso, testemunho, como você falou, aquilo que ele rogou sobre o próximo, por conta do testemunho dele, é aplicado para ele. Isso assim na Torá funciona assim. Tá bom. Vamos ir atrás dos testemunhos e vimos que esses testemunhos são falsos. Porque eles não podiam ter estado lá com
como eles testemunharam, porque eles estavam em outro lugar e eles foram pegos. Então, quem paga a pena é quem fez quem testemunho falso. Então, a Torá tem várias leis sobre isso, o testemunho falso. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é como que você lida com isso. A pessoa que ela sofreu esse testemunho falso, ou como esse cantor que você falou, e ele passou o que passou. Exato. Eu vou lhe falar uma coisa. Psicologicamente, eu acho que talvez seja uma das maiores pressões que existem dentro do ser humano. Você ser taxado de culpado por uma coisa que você não fez. E o pior, muito duro. E o pior, o sistema, de novo, o sistema é um sistema não funcional. Então você está tirando a vida dela. Você tem que trazer vida para essa pessoa e educá-la a fazer o bem. Essa é a visão correta. Agora, o que a pessoa ela tem que ter, eu sei que é difícil, é fácil falar. Existe uma coisa que é real. A gente fala a verdade tarda, mas não falha, que essa verdade para sempre vai ser revelada. A verdade para sempre vai ser revelada. A mentira tem perna curta, a gente diz, vai ser pego, aquilo vai ser revelado. Então, se a pessoa está consciente que ela foi correta e que realmente ela não fez o que fez, apesar de ter sido condenada, que é a pior coisa que tem, mas se ela confia que ela não fez, ela dorme tranquila, estou falando o que eu quero dizer, amanhã vai vir a tona, aquilo vai chegar e vai ser revelado, olha, foram condenados, o que eles fizeram, as atrocidades. Então, isso aconteceu no mundo inteiro. Todas as atrocidades que aconteceram, foi tudo camuflado, eles queimavam para não dizer que não foi, mas uma hora vem. As coisas vêm, a verdade prevalece. A verdade, início, meio e fim, a verdade é uma coisa contínua e a verdade ela vai aparecer. E a dor fica. Uma coisa que eu acho importante tentar abordar é que não só o cara que vai preso. Estou falando aqui do dia a dia mesmo. O cara está lá e tem uma comunidade, um grupo de amigos, e pô, o cara lá acusado, uma pessoa da família, está lá sendo acusada de uma situação, ela não fez, e chega uma hora. Uma vez eu ouvi um negócio de uma pessoa, Dani, achei tão. Na hora eu queria até brigar, pra falar a verdade, fiquei meio bravo. Mas brigar, enfim, porque a pessoa falou pra mim uma coisa, quem falou isso até tem, eu não sabe que a minha super memória é incrível, mas a pessoa fala, não basta você ser honesto, você tem que parecer honesto. Então quer dizer, você não parece honesto, você é honesto, você tem aí uma situação. Mas às vezes você é acusado mesmo sem ter essa situação. Sim. Às vezes as pessoas acham que aconteceu uma determinada situação e o cara te põe numa situação que, cara, se você for, mano, eu não fiz nada. Não fiz absolutamente nada. Cara, é muito duro isso. É duro, mas ao mesmo tempo, imagina o cara que ele sabe que ele não fez. Eu tô falando desse. Então, ele próprio, eu sei que ele está vendo que as pessoas estão condenando ele de uma maneira, mas ele está tranquilo com a consciência dele. Sim. Apesar de estar sofrendo por conta da sociedade, mas uma coisa ele sabe que é falso, ele sabe que isso não é verdadeiro, fala do a quem doer, porque eu sei da verdade. Sim. Você está entendendo? O problema é que quando a gente fala sobre verdade, mentira, falso, correto, aí é um negócio delicado. Porque isso que você falou que tem que ser, não basta ser honesto, tem que parecer honesto, é um negócio muito complicado. Né? Porque não é verdade. Ok, a gente está brincando trocadilho. Porque não é verdade isso que a gente está falando. Porque a pessoa, no dia a dia, é impossível dela ser verdadeira ao extremo. Isso é muito importante a gente falar, porque isso envolve acaba vindo falso testemunho por conta disso. O que eu estou querendo te dizer é o seguinte: nós não somos verdadeiros em toda situação com cada um que a gente tem em contato. Nós não falamos tudo o que pensamos sobre uma pessoa. Com certeza não. Não falamos mesmo. Não falamos, você quer saber? Ainda bem. Porque senão você não ia conseguir viver. Senão você não ia viver. Tá certo? Tem até um filtro social. Né? Acho que tem um filtro social nas falas. Né? Você não vai arrumar uma briga e você fala, não vou ficar discutindo com esse cara, seja o que for, vou ficar aqui quieto no meu canto, deixa ele lá, eu aqui, beleza? Com certeza. Conta uma história, só para ilustrar isso que a gente está falando.
Eu uma história que uma vez um sujeito, era Rosh Hashanah, ele sonhou. E ele sonhou que ele estava magoado, ele estava chateado. E ele decidiu, no sonho, ele chegou à conclusão que não é verdadeiro. Entendeu? Ele não é verdadeiro. Aí ele decidiu falar assim, quer saber? Eu vou ser verdadeiro, eu dou a quem doer. Eu vou pegar a mentira e vou mandar ela para aquele lugar. E ele pensando assim no sonho, de repente aparece um OVNI do lado dele e falou, quem é você? Ele falou, a mentira, a seu dispor, a mentira encarna isso aqui. Aí ela, pois não. Ela falou, eu detesto você, não quero saber de você, não quero que você me largue, etc. Não fala isso. Você não consegue me vencer em mim. Desculpa, eu não sou tão ruim assim. Eu sou muito bom. Até aqui você está mentindo para mim. Até não sou estratégia. Eu falei, não, eu vou te falar, eu não quero saber de você. Eu quero ser sincero e verdadeiro. Você não vai aguentar um dia. Sem mim, você não vai aguentar um dia. Falou, não quero saber. Tá bom. E assim foi. E o cara, no sonho, ele vem, ele continua o dia a dia, ele acorda de manhã, ele chega, e a empregada vem, serve o café da manhã, ele chega e fala para ela, não gosto de você. Aliás, nunca gostei de você. A sua cara feia de manhã é uma coisa horrível. Nunca gostei de você. A mulher se ofendeu, o que ela imagina que está falando? Fala, não, você é verdadeiro, dá licença aí. Acabou com a mulher, obviamente, a mulher foi embora, nunca mais tiver a cara dele. O funcionário foi para a sinagoga de manhã e falou, Rabino, deixa eu te falar uma coisa, que o discurso é uma porcaria. Você tem que falar coisas mais convincentes, e você fala, a pessoa dorme. Você está falando muito longo, é horrível o que você está falando. Você tem que melhorar, assim não dá. Está entendendo? Não funciona assim. Pô, o Rabino ficou assim preocupado. Ele chamou o gabai da sinagoga, o vendedor da sinagoga, que chama as pessoas e convida. Então, você, cadê as contas da doação? Eu quero saber, cadê os recibos? E cadê o dinheiro? Você apresentou as contas? Cadê? Chamou o Hazar, aquele que conduz a reza, falou, você, tua voz é horrível. E para começar, você engana, você fica cantando, nem tem saco para isso. Você está entendendo? Ele começou a falar umas coisas, assim, acabar com todo mundo. Acabar com todo mundo. Depois ele voltou, ele chegou na casa, foi visitar a noiva dele, falou, amor, tudo bem que você gosta de mim? Eu falei, gosto de você? Eu gosto de você, eu espero que dá certo nos casamentos. Eles casaram, eu espero que dá certo. O que quer dizer? Eu já fui casado 2 vezes. Uma vez eu mandei embora minha esposa e a outra, a minha esposa me mandou. Não sei se isso vai perdurar. Eu nunca soube dessa história. Eu falei, não quero te ver nunca mais. Aí ele sai de lá, vai para casa do tio. Eu vou para casa do tio. É uma história, enfim, né? Ele vai para casa do tio. História bonita. Ele vai para casa do tio e um tio estava doente. Quando ele chega na casa do tio, a tia que estava... A prima que estava lá, era uma prima de 70 anos, ela falou, você me acha bonito? Quantos anos você me dá? Falou que não 80. Falou, todo mundo fala que tem 50 pessoalmente, você é uma velha, pô. Olha a senhora do espelho, o que você está falando? Falou, cadê o tio? O tio lá está doente. Ele chegou para o tio e falou o seguinte, tio, morre amanhã, eu preciso do teu dinheiro. Você não tem descendente? Eu preciso do teu dinheiro. O que você vai fazer com esse dinheiro? O teu dinheiro, porque ele falou, deserdou ele, não sei o que mais, etc. E de repente ele se viu que ele... Aí depois quem aparece, a mentira aparece para ele. Como é que foi teu dia? Vem cá que eu preciso de você. Mas eu acho que tem uma distância entre a mentira e a omissão. Não é verdade? Eu acho que existe uma diferença da mentira e a omissão. Eu acho que você omitir não é mentira. Você está mentindo, você não vai falar. Verdade, você me acha nova? Sim. Tudo bem, entendeu? Você vai ficar lá, beleza. Mas eu acho que o lance, nesse caso, realmente, se você for ser ou sincero, então, você não vai ser amigo de ninguém. Ninguém vive sem ela. A gente está no mundo da mentira. Amigo, esse mundo reina mais mal que bom. Ponto. É um mundo escuro. Assim falou minha filha essa semana passada. É um mundo que tem mais mal que bom. Pronto, assim que é. Aqui é uma alma dentro de casa, o mundo encoberto. É assim que funciona. Então, aqui é chamado no Zohar, a alma de Shikra, o mundo da mentira. Assim o Zohar dá esse título para esse mundo. Então, a gente sabe que é o mundo da mentira. As pessoas falam cada coisa, a gente tem ultimamente, a gente também tem escutado cada coisa. Não, vai acreditar. Então, mas você escuta e de repente, sabe, o Zohar tinha razão. E tem pessoas que acreditam, pessoas que ainda pregam, e ainda falam que exatamente isso te aponta no teu dedo, e você fala, o que eu fiz? O que a gente fez e quando chegou lá?
E não dá para entender, quer dizer, a gente quer. Você não consegue entender de onde vem essa. No fim da picada. Esse é o mundo da mentira. Mas você vê, olha, eu acho que é um bom tema, até sem querer, nessa semana, a gente falando de falsa acusação, quando você sofre uma falsa acusação, porque o que a gente está vendo, nem foi de propósito, hein? Não foi de propósito. Mas a gente tá Mas o que a gente está vendo com Israel, cara... Isso e você faz o quê? Possível. E você faz o quê? Você, o que a gente faz quando você escuta um negócio desse? difícil. Aí você fala, você faz assim, você dá aquele famoso what? É isso mesmo que eu li? Exatamente. É isso mesmo que está acontecendo? Será que é isso mesmo que eu li? É. Como é que pode ter Uma coisa assim? loucura, uma loucura. E aí, isso é uma Olha, nem trouxemos por causa disso, hein? Mas Mas nada é por acaso. Nada é por acaso. E aí, como é que você vai fazer? Aí você sabe, e eu sabemos, que a gente não faz isso. A gente sabe que é um povo super ético. A gente tem que fazer de tudo para poder fazer os caras que são. A gente já está cansado de saber isso. Não vai mudar a nossa conduta, Sim. a falsa acusação deles. Não. Não vai mudar. Não. Você quer saber? A gente vai prevalecer. Porque assim a história sempre aconteceu. Amém. Nunca mudou. Amém. Nunca mudou. Porque a verdade prevalece. Então a gente sabe que a gente está com a verdade. Sim. É doloroso? É. Passamos dificuldades? Sim. Passamos ofensas, passamos massacres, passamos coisas terríveis na história? Sim. Mas estamos aqui. Mas qual é o caminho para você conseguir viver com isso de uma maneira minimamente saudável? Porque você tem que viver saudável com isso. A cabeça, você falou, mas você tem sua cabeça tranquila? Sim, você tem sua cabeça tranquila. Mas você sai na rua, você sai morrendo de medo de estar na rua, porque, entendeu? O cara pode olhar na tua cara e falar, você não fez nada, entendeu? Aliás, a gente viu isso acontecer com a menina lá, agora em Porto Seguro, sei lá onde ela está lá com a loja dela. Meu, a menina foi lá, bateu na Bahia, xingou a Bahia, sei lá, jogou tudo no chão, quebrou tudo. A menina tá lá, uma comerciante na Bahia que, cara, sei que ela fez de errado para as pessoas. E assim aconteceu em Kristallnacht, assim aconteceu em todos os momentos da história. Quer dizer, não é uma coisa nova, sabe? É uma coisa que a gente fala, sabe? Que aquilo se repete, as coisas elas vêm, passam um ciclo, depois vem de novo, vai. Mas a gente já está farto de carregar todas essas histórias. Sabe? A verdade é que a gente até deixa os guerreiros, a gente fala, Deus, tá aí, chega. Sabe, é muita... Sabe, chegou a hora da verdade aparecer de fato. Não? E por mais que o mundo, vai por bem, está caminhando para uma revelação da verdade absoluta, porque hoje as coisas são filmadas, são gravadas, etc., você vê até onde chega. E com todos os filmes e com todas as coisas, tem pessoas ainda que conseguem reverter. Veja o poder da mentira. Quer dizer, o poder da falsa acusação, o que pode levar. Né? O que pode levar pessoas a acharem que, em tempos atrás, se sacrificava uma criança cristã para fazer matzá no Pesach. Sangue. Imagina, sangue é proibido. Chupar o dedo do sangue, não pode. Imagina na matzá. E passa o testemunho, fala, cara, vai que cola. É um negócio fora do comum. Então, mas a falsa acusação, eu acho que quando você sofre uma falsa acusação, principalmente se ela é uma falsa acusação baseada em uma maldade, vamos dizer assim, eu acho que piora mais ainda. Sim. E você fala assim, olha, o Dani falou mal com ela lá. E aí, pô, ela lá fala assim, não, falou mesmo. E na verdade estão só querendo te prejudicar pessoalmente, que você vai, sei lá, uma situação. Ok, péssimo, mas tá bom, uma situação leve. Agora, tem momentos que você vai sofrer uma falsa acusação que, cara, as pessoas estão vivendo uma alucinação coletiva ali, porque o que você falou, muita gente acredita. Então. Aliás, tem o ditadinho que fala, uma mentira falada 1000 vezes vira uma verdade. É uma verdade. Isso é real e isso a gente tem que tomar cuidado. Então eu diria assim, na tua pergunta, assim é o meu ponto de vista. Quando existe uma falsa acusação, para um indivíduo particular, do que ele fez, etc., é uma coisa. Quando existe uma falsa acusação para uma entidade, para um grupo seleto, é muito perigoso. Pior. Isso é muito perigoso e a gente tem que ficar extremamente atento. Entendeu? Porque dali para mudar e virar um genocídio mesmo, porque você está incentivando a ira e a raiva de pessoas que acreditam nas coisas falsas e quem acredita é perigoso. Quem acredita é perigoso. Então, se o cara consegue, através da sua do seu falso testemunho, levar uma galera ou multidões que acreditem no falso testemunho, isso é perigosíssimo. Entendeu? Isso leva realmente coisas do outro lado. Conta a história famosa do Baal Shem Tov, que a gente já contou aqui ou não, mas vale a pena ler.
conta a história, porque só para poder entender essa coisa. Quando você acredita, é um perigo muito grande. Por isso a gente tem que ficar atento. Nós temos que ficar atento como comunidade, nós temos que ficar atento ao que está acontecendo, porque são palavras de pessoas importantes dentro do nosso país, que representa e pode gerar Consequências. Aí a loteria que vai acontecer, Deus livre, se Deus quiser. Porém, a gente tem que ficar atento. Conta a história, isso que você falou é muito importante. Quando uma pessoa ela acredita na própria mentira, você tem que tomar cuidado dessa pessoa, porque ele acredita, uma pessoa que acredita de verdade, ele é perigoso. Então conta a história que uma vez o fundador do Hassidismo, chamado Rabbi Israel Baal Shem Tov, ele nasceu em 1698, ele há 300 anos atrás, e parte dos seus ensinamentos era difundir sua ideologia em todas as cidades onde viviam. Então tinha que trazer novas interpretações que até então não tinha sido revelado, e isso causou um transtorno muito grande para a comunidade religiosa até então, que nunca tinha esse caminho, achando que ele era um falso messias ou um cara falso, e começava a falar calúnia dele. Cuidado com ele prega não a religião, ele é um cara que visa outros interesses, desviar você da verdadeira religião para outra, o que ele prega não é verdade, que nunca existiu, então ele acabou virando por conta dessa ladainha toda, é o caso que aconteceu. Exato. Ele acabou realmente ficou nesse falso testemunho durante muito tempo. E conta a história, que certa vez ele estava entrando numa cidade vizinha para poder pregar aquilo que ele pregava. Porém, avisaram lá, olha, está chegando o cara, está chegando o pregador, cuidado. E o açougueiro daquela cidade pegou o facão e saiu correndo atrás dele para matar ele. Ao ponto que chegou a chegar a loucura. Agora, estamos falando de um mestre, e entre eu e você, né? Se ele quisesse, ele congelava o cara lá na hora. Estamos falando de gente muito, muito elevada, que não faltam histórias místicas dessas pessoas, de se elevar, subir, etc. Então, mas ele estava com um aluno, conta a história, que quando o sujeito se ligou com o facão para poder ir atrás dele, ele chegou e falou para o aluno, o último que ficar é a mulher do fulano, corre, foge. Aí o aluno não entendeu, foge. Falou, você podia fazer outros métodos. Aí o aluno, o professor respondeu, falou para o aluno, deixa eu te explicar uma coisa. Quando outra pessoa acredita no que ele está fazendo, não é o momento de você discutir, nem para poder explicar, cai fora. Ele fala, perigoso. Ele é uma pessoa perigosa. Se pessoas foram educadas, desde o princípio ao berço, que a gente é pessoa não grata, quem é pessoa não grata é o judeu, que é a escória do mundo, que deve ser eliminado. Você não pode brincar com isso. Acabar com toda a verdade que você tem. Amigo, o outro acredita na mentira. Se ele acredita, ele é um cara perigoso. Se ele é um cara perigoso, você tem que vazar. Então, eu digo que se é uma coisa particular, uma coisa que você fez, você sabe da verdade, o falso testemunho daquela pessoa, por mais que leve a XY, a verdade vai perdurar. Mas cedo ou mais tarde a verdade vai perdurar. Se é um falso testemunho contra uma nação por conta de crença alterada, que pode levar a uma coisa mais severa, foge, cai fora. Não dá uma de bravo, não. A verdade vai prevalecer. Não, você vai levar para a tumba a verdade. Porque o cara, se ele acredita, tenha medo dele. Porque uma pessoa que acredita, por mais falso que seja, não importa. Mas ele leva isso a sério porque ele foi educado dessa maneira. Então, não há o que você for fazer. Mesmo que você está com a verdade falando assim, você tem lá. Vamos falar agora de situações até mais cotidianas, porque isso é uma coisa real. Para nós, 100% cotidiano, né? Para o povo judeu é 100% cotidiano. Mas se a gente for falar de pessoas normais, dia a dia, não como se a gente não fosse, mas enfim, pessoas normais, dia a dia, vida do dia a dia. Cara, e se junta lá um monte de gente que começa a prejudicar você por um falso testemunho, e você está ali naquela situação, exposto àquela situação, sei lá, a Torá diz alguma coisa, existe alguma coisa que oriente, cara, o que você faz nesse momento, porque dá uma sensação de que se você se recuar, também parece que você é culpado de verdade, porque aí você se acua, porque se você ataca,
aí também pode parecer que você está atacando para se defender de uma situação que de repente você também fez. Quer dizer, ir para trás é ruim, ir para frente é ruim. Cara, então, Deixa eu te difícil, falar. né? Difícil. O que você falou é importante. Veja só. De novo. Se você vai para o caminho da verdade absoluta, você vai ter inimigos, vai ter oposição, vai ser doloroso. Caminhos como esse, às vezes, a Torá até aconselha, faça um acordo. Agora, não existe uma palavra mais falsa do que acordo. Porque é acordo. Porque acordo, São dois insatisfeitos. acordo, a única coisa que não é verdade mesmo é o acordo. Que não é certo nem para cá e nem para lá. Sim. E mesmo assim a Torá fala, se é para acordo, Deus fala, faz a paz, etc. Então, às vezes tem que ponderar. Às vezes tem que ponderar. Eles estão falando mal, mas eu vou ficar mal. Você quer saber? Estou fazendo um acordo para poder continuar minha vida. Isso é dia a dia, Renato. A gente vê no jornal, dia a dia. O cara acusa outros, mas eu vou provar a inocência dele. Tá bom. A gente não sabe o que aconteceu na prática. Ele disse que não foi ele está falando que foi. E eles vão ter que comprovar isso. Também tem um ditadozinho que diz que uma história tem 3 versões, né? A sua, a minha e a verdade. Porque, tipo, você vai... Óbvio que você vai... Porque eu aprendi isso com 42 anos, Aníbal. Não, quer dizer, menos, porque eu tenho 39 agora, né? Então, mas, enfim, eu aprendi isso com 42 anos. Foi literalmente com 42 e eu lembro quando foi. Eu aprendi que, na verdade, numa história, e agora, tirando a mentira de lado, vamos tirar a mentira de lado, numa história existem 2 verdades de verdade. Por quê? Porque a verdade que eu vivo não é a verdade que você vive. A gente não vive a mesma verdade. Eu vivo a verdade com o meu olhar, meu sentimento, com as minhas sensações, e você vive com o seu olhar, com os seus sentimentos, suas sensações. Então existem, de fato, 2 verdades. E existe a verdade do que aconteceu de fato, que é alguma coisa que ninguém vai poder falar, porque ninguém estava lá para ver de ponta a ponta. Mas a verdade é que se eu conto para você a minha versão da história, se você conta e as 2 são verdades, não estamos falando de mentiras aqui, parece que a gente não viveu a mesma história. Você vai falar uma coisa, eu vou falar outra. Os caras falam, cara, não é possível isso, os caras estão falando uma coisa, cada um fala uma coisa. Então, assim, tem esse lado que o olhar da pessoa que está do outro lado, claro, vai fazer uma leitura da situação em cima do olhar dela. Mas, às vezes, o que ela passa a te acusar, o que você passa a ser acusado, aí, de repente, não é uma verdade. É um olhar dele que ele está fazendo de forma errada. A pessoa tem tendência natural de puxar o lado dele e interpretar. Não é nem real, mas ele interpreta que você teve malícia que ele teve, então você chega à tua verdade. Quando se julga pela Torá, julgamento, você vai ter verdade, do aqui do eu. A verdade, o veredito vai ser dito, você aceita ou não é aquilo. Pá! Quando você vai para o acordo, você vai julgar pela verdade. Então você vai pegar os casos, a gente vai analisar os casos pelos dados. Que a gente está no caso aqui, nos mais, a Torá diz que assim, pá! Aí você tem que aceitar. Dói. Porque você, às vezes, perde tudo ou ganhar antes. Pô, era melhor antes do que... Mas isso quando você vai para o caminho da verdade, então a verdade é que eles vão julgar. Por isso tem que ser pessoas que estão fora da cena. Por isso tem que ser pessoas que não ouviram o que aconteceu, a versão de 1 e 2. Eles vão ouvir na mesma hora, no mesmo dia. Sim. Porque se o cara já a variação, chama. Os 2 estão lá e 2 falam para... Porque senão você já entender se a verdade é a verdade. Porque senão você vem persuadido. Você já vê uma... E se você escuta, você já está desqualificado para poder ser um juiz. Você vem, deixa eu te contar o que aconteceu comigo. Aí você contou, você vai falar, eu quero fazer um julgamento, você pode fazer parte? Eu já não posso, mas eu posso te arrumar. Apenas que eu vou fazer porque eu escutei a tua. Como é que eu vou agora escutar a outra? Você foi tão convincente. Então, às vezes, eu levo, né? Eu vou acabar... É interessante isso que eu estou falando. Qual você acha que é a melhor conduta que o cara toma na hora que ele está sendo acusado? Porque o acusador a gente nem precisa falar, né? Esse cara que fica falando mentira. E outra coisa perigosíssima, né, Dani? A pessoa que fala achando que é verdade e ele está mentindo. Esse ainda é pior, né? Porque esse aqui, como está acontecendo agora, né? Eu fico pensando numa situação. Hoje, como é que um cara da comunidade LGBT pode ser a favor do Hamas? Cara, isso para mim é um negócio que não é longe de qualquer tipo de compreensão humana. Se o cara estivesse na frente desse cara, ele seria morto. O cara seria morto. E o cara, ele defende um cara que tem essa postura, essa posição, mas ele fala, não, ele tá certo. De novo, como é que você fala a favor de um cara que te mataria por nada?
Mas e a Ele é pessoa contra tá a lá? tua existência. Né? É contra a tua Contra a tua existência. existência, contra a sua essência, pro seu ser, cara. O cara te mataria por nada. E você sai na rua falando só a favor do cara. Para mim, isso é uma coisa que transcende qualquer. Mas mostra um pouco disso que a gente está tentando colocar. Quer dizer, a gente tem casos lá, tem até um nome isso, que o sequestrado se apaixona pelo sequestrador. É. Né? Existe essa situação, tem um nome isso. Sim. O sequestrado se apaixona pelo sequestrador. Então, assim, você pode sofrer uma situação dessa, Sim. né? Mas, do outro lado, se você não está vivendo essa falsa situação, e se o troço é verdadeiro, se é real, e as pessoas estão indo para cima de você, e você está ali vivendo uma situação que você fica impotente numa determinada... Nossa, é tudo tão complexo. Né? É tão complexo para mim, porque eu não sei o que esse cara tem que fazer. A Torá fala que a verdade vai prevalecer, se Deus quiser. A verdade é que a verdadeira vai prevalecer. Agora tem que ver qual que é a tua conduta como pessoa. Eu acho que sim. Gritar para poder falar que esta é a verdade, a gente tem que gritar sempre, porque a gente nunca escondeu a verdade. A gente não esconde a verdade, a gente fala a verdade como ela é. Ele escuta aqui é assim. O nosso sistema. Então, gritar a verdade seria uma conduta correta. É uma conduta correta. Entendeu? Ele falou o seguinte: desculpa, nós não concordamos, entendeu? A nossa opinião é isso. Então, você tem que ter direito de expressão. Imagina que num debate te tira um direito de expressão. Então, de novo, não tem diálogo, aqui tem monólogo, tem posição. Então, quando você está conversando com alguém, você tem a tua opinião, e existe um respeito mútuo, mesmo não concordância. Aí sim. Não é concordância, eu não concordo com o que você fala, mas eu estou discutindo. Ok, eu não concordo quando eu te respeito, mas não concordo. A gente já falou em episódios passados sobre isso. Respeito e concordância. Então, eu acho que esse é o nosso... A gente não pode ficar calado. A gente tem que, sim, falar, dizer a nossa opinião, dizer a nossa verdade, dizer esta é a verdade. A gente não pode calar mais. Jamais. Já passamos isso no passado, quando a gente não podia se expressar. Isso não pode acontecer. Porque todo mundo tem direito de expressar. Então você tem que falar. Eu acho que a gente tem que falar a nossa versão da verdade. E você acredita? Porque eu penso aqui em ambientes de empresa, sabe? O cara tá lá na empresa, aí se junta uma panelinha lá que quer queimar o cara, sai falando um monte de besteira do cara, o cara nem fez nada, a menina nem fez nada, o cara tá lá sendo queimado por todo mundo, entendeu? É uma posição que o cara fala, então ele deveria ir lá e peitar todo mundo e falar, meu, a verdade não é isso que vocês estão falando, e ele vai ser uma voz solitária. Então, depende. Eu diria, você tem que pôr na balança. Às vezes não vale a pena, vai embora, vai procurar um terreno onde você vai estar bem. Eles não são todo mundo. Eles não são. E às vezes ele é a maioria, você não tem voto lá. Você já viu que você está sendo bullying, é você é a ovelha da vez. Então não tem nem o que gritar. Olha, você trouxe uma coisa interessante. Isso é uma forma de bullying, né? Uma forma de você fazer um falso testemunho de uma pessoa, é bullying total. Vai matar o cara. Então, no judaísmo, falso testemunho é morte. Quando você testemunha uma coisa que ele não fez, está matando ele. É envergonhando ele. Está envergonhando ele, envergonhar, matar. Ou você está prejudicando ele, e você é culpado por isso também. Por quando ele não vai poder trabalhar, ninguém vai contratar ele. Isso. Então você prejudica uma pessoa com um falso testemunho de uma maneira que você não tem nem noção quanto você fez por aquela pessoa. Esse cantor que eu te falei, o cara, imagina, o cara ficou 50 anos numa cadeia. 50 anos. É uma vida inteira, mais do que uma vida inteira. O cara tá lá preso. É uma coisa que ele não fez. Cara. Ele não fez, Dani. Então, quer dizer, ele pode gritar quanto ele quiser. Ele gritou, provavelmente. Então, ninguém ouviu a voz dele. Isso me lembra aquela parábola. Não sei se é tipo que eu falo sobre ela, mas é a parábola de carteirinha, conhecida, essa parábola. Vê se você lembra dessa parábola, uma parábola famosa. Que conta que uma vez um rei, eu gosto de parábolas assim, de vez em quando essa parábola é um rei perfeito, lindo e maravilhoso, vivia infeliz. Ele não sabia o que deixava ele feliz, mas incomodava ele muito. Ele tinha um conselheiro que nunca deixou de estar do lado dele, aonde quer que o rei fosse, sempre o conselheiro estava, porque ele não fazia absolutamente nada sem pedir a opinião do conselheiro, que era uma pessoa muito culta e nunca deixou o rei na mão. E certa vez o rei, olhando no espelho, ele se deparou e ele viu por que deixava, por que ele tinha feliz. Ele tinha feliz porque o dedinho dele, aqui tinha um corte que ele tinha feito, isso deixava o rei perfeito.
E o rei falou, Sua Majestade, isso aqui me deixa incompleto, é isso que me deixa infeliz. Mas eu tenho meu sábio, fiel amigo, e essa é a questão da minha vida. Com certeza ele vai ter uma boa palavra para poder me dizer, para poder me falar, para poder me confortar do porquê realmente eu nasci assim ou não. Ele foi tudo sério, falou, olha, eu nunca... É a pergunta da minha vida, não me decepcione. Ele vai falar, ele falou, olha, Manda. ele falou, deixa eu te falar uma coisa. A verdade é que a gente não sabe, mas se Deus te fez assim, é para o teu bem. Nossa, para o teu bem. É isso que você tem para me falar, é isso. Se Deus te fez assim, é para o meu bem. Nem ficou tão possesso, tão louco. Falou o seguinte para os guardas, pega esse cara agora, eu vou falar aqui pro bem dele. Vai no calabouço, fica lá, deixa esse bandido, deixa esse cara lá. E vamos ver se ele vai mudar de opinião, o que Deus faz é pro bem. Esse é meu desejo. Vai lá, colocou o cara. Ficou anos, lembro da história, o cara ficou anos. E assim foi, o cara ficou anos lá, continuou na vida dele. Um belo dia, dia de caça, ele saiu para a floresta. E foi, caçar, foi atrás de uma presa. Quando ele foi atrás de uma presa, todos os outros estavam acompanhando, mas o cavalo é mais rápido, então ele entrou, fugiu, floresta dentro, e estava a ponto de se pôr do sol, o pessoal voltou e o rei atrás da caça, quando ele se viu, cara, não tinha... Acabou, De noite. Era de noite e tudo, etc. Ele não sabia onde é que estava, de repente, quando ele vê, ele tinha uma tribo de canibais, que pegaram ele e colocaram numa jaula. Ele estava esperando lá o Pachá, lá, Vamos de Pachá. para poder ver se a gente podia, se o corban, a gente podia comer a oferenda ou não podia comer a oferenda. Aí ele foi lá verificar o rei, ele vê que tem um defeito no dedo. Ele falou, a sua oferenda não está boa, liberta ele. Aí ele lembra imediatamente Do homem do calabouço. do homem do calabouço. Se ele sai, consegue fugir numa casinha que depois o cara consegue levar ele vai direto. Pede para os guardas trazerem o cara. O cara chama, fala para eles, mas olha, eu queria te dizer que você quer te agradecer. Se ele falou que Deus faz é pro bem, hoje eu estou vendo que é pro bem, o senhor falou, Sua Majestade, parabéns. Se existe alguém que tem que agradecer aqui na história, é eu, Senhor, Sua Majestade, por todos os anos que eu estou no calabouço. Ele falou, você é louco? Eu tenho no calabouço todos esses anos. Ele falou, Sua Majestade, se eu não tivesse no calabouço, eu estaria com o senhor. Eu iria ser comido. Verdade. A refeição ia ser ele. Eu iria ser comido. Quer dizer, veja, ao mesmo tempo, são historinhas, mas ajuda a gente a entender. A gente não consegue entender por que uma pessoa ela foi condenada e teve que ficar lá injustamente. É verdade. Entendeu? Alguma coisa tem porquê. E quando você sai do princípio que existe reencarnação, aí pronto, aí não tem, Não tem limite. aí não tem limite como julgar e a que dizer, né? Como é que você vai Realmente não. não tem como julgar, etc. Para achar que o Espatim conta uma história também interessante, acho que assim conta, baseado no Zohar. O Zohar fala justo nas leis de compra e venda, falso testemunho, sobre isso. Então, o Zohar fala sobre o Zohar fala aqui, daí a gente aprende que tem as leis de negócio, business, a gente aprende que tem reencarnação. Então perguntaram pro Arisa, o que quer dizer? Então, ele falou, o Arisa falou o seguinte, presta atenção, falou pro cara, você quer ver o que está escrito aqui no Zohar? Vai para essa praça, então, fica aqui na praça, atrás de uma árvore, fica lá. Ele volta às 3 horas da tarde. O cara foi, ficou lá quietinho lá. De repente chegou um cara naquela praça, sentou para poder esticar, parou o cavalo, não sei o quê, o cara rico, sentou lá, deitou, a carteira dele caiu. Deu aquele saco de dinheiro, caiu. Ele acordou, pegou o cavalo e foi embora. O cavalo foi embora, acabou. De repente, passa um cara, vê aquele saco de dinheiro, o cara pegou aquele saco de dinheiro e foi embora, e o outro lá tá vendo. De repente chega um coitado lá, assim, se espreguiçar e volta o cara no cavalo. Falou, meu, cadê o dinheiro? Falei, que dinheiro? Você roubou meu dinheiro. Nossa, assim.
Falou, você roubou dinheiro? Eu falei, não, não roubei dinheiro. Falou, aí começou a bater nele. Mas o cara apanhou tanto, bateu o horário, ele voltou lá fora e falou, cara, não estou entendendo nada, o que aconteceu? Falei, agora eu vou te falar o que aconteceu aqui. Esse cara que perdeu o dinheiro, ele foi, na verdade, o cara que na encarnação passada pegou o dinheiro daquele que logo em seguida veio. Então ele teve que voltar nessa encarnação para perder o dinheiro, para o outro vir e pegar aquilo que era dele lá, etc. E o que apanhou era o que julgou favorável ao outro, era o rabino que julgou, era o juiz que julgou errado. Então isso vem aqui tudo de novo acontecer. Quando a gente escuta essas coisas, aí o céu é o limite. Aí o céu é o limite. Sim. Eu hoje estava numa conversa com um cara, eu falei para ele que é difícil, quando a gente passa pelas coisas da vida, eu falei para ele, não basta, a gente tem dois termos, né, em hebraico, vocês vão explicar bem melhor do que eu, que um a gente fala que é emuná e um a gente fala que é bitachon. Aí a emuná é a fé, e bitachon é a super fé, sei lá, é a hiperfé, aquela que você não tem mais fé. Aliás, a gente falou isso no outro episódio, né, que um cara falou, que eu vi isso, um cara falando, você acredita em Deus? E o cara é meio religioso, o outro falou, e o cara que perguntou, né, que perguntou por que super acredita em Deus, você acredita em Deus? Ele falou, não, eu não acredito em Deus. Você não acredita em Deus? Ele falou, não, não acredito em Deus. Você? Como assim você não acredita em Deus? Ele falou, não, eu não acredito, estou te falando sério. Eu não acredito em Deus. Ele falou, como assim você não acredita em Deus? Ele falou, não, se eu acreditar em Deus, significa que eu tenho alguma dúvida, ou que eu penso de alguma maneira sem Ele. Eu acredito, de repente eu não acredito. Ele falou, para mim, Deus... Exato, ele falou, tenho certeza absoluta, não acredito, não tem esse de acreditar. Não é fé, é real, é minha vida e ele, nós e Shazam, e nós juntos e vamos que vamos. Então, quer dizer, esse negócio da fé e o negócio do bitachon, que é esse negócio de acreditar ou ser real, ou ser uma coisa que já está com você 24 horas por dia, eu acho que tem um ponto para essa nossa questão que a gente está tratando, né, de falso testemunho e tudo mais, de que se você acredita de fato que tudo é para o bem, se de fato na festa da terra tudo que vem para você é para o bem, se você conseguir viver isso na realidade, não acreditar que é para o bem, não, viver com isso de fato, quer dizer, você teve que passar por isso por alguma razão ou outra. Ou você acredita ou não acredita. Você teve que passar por isso. A gente contou também a história do rabino que estava numa sinagoga, que veio bandido na cidade, acharam que ele era um bandido, pegaram na sinagoga, bateram nele até dizer chega. Aí ele fica lá na porta da sinagoga chorando, né? Os caras que bateram vão embora. Aí quando bateram, por que vocês bateram? Vocês estão loucos, bateram no rabino na sinagoga, vocês estão malucos. Voltou lá pedir desculpas, o rabino chorando. Desculpa. E o rabino fala, não, vocês não tem que chorar, não tem que pedir desculpas. Eu que estou me perguntando o que eu fiz para poder merecer isso que eu mereci. Que eu mereci. Então eu estou querendo ver por que eu mereci. Mas talvez não foi nessa vida. E se não for nessa vida, aí vai ficar difícil de explicar. Mas tudo bem, sabe? São coisas que vários Hassidim foram presos na Sibéria, ficaram anos e anos. O pai do Rebbe 4 anos. A gente não entende essas coisas. Realmente não tem a nossa contabilidade. Mas isso que você falou é importante. Então você sai do princípio do bitachon. Esse bitachon é uma coisa fenomenal aqui, principalmente nesse falso testemunho. Então, você foi injustiçado, como muitos foi no caminho da vida. A gente foi muito injustiçado. Muitos. E essas pessoas souberam levar por conta que eles tinham bitachon, eles tinham uma confiança assim, fora do normal. E eu vou lhe falar uma coisa tão bonita que você já deve, com certeza a gente já te mostrou isso, a gente já falamos nós entre nós. A preocupação vem quando há falta da confiança. É muito difícil, é fácil a gente falar, entendeu? E de onde você vê isso? Você vê que a palavra preocupação em hebraico, preocupação, quando você está preocupado com falso testemunho, qualquer coisa que te acontece, preocupação em hebraico é da'agá. Da'agá é Dalet, Aleph, Gimel, Dalet, Rei. São 4 letras. Só que olha só, a primeira letra é o valor numérico 4, a segunda é 1, a terceira é 3 e a última é 5. Qual que faltou? De 1 a 5 você tem 4 letras, faltou qual número? 2. 2 é bitachon, confiança. Quando falta confiança, tem preocupação. A preocupação surge por falta de confiança. É fácil falar, bonitinho, etc. Mas quando está na tua pele,
É isso. Entendeu? Essa é a pergunta. Quando está na tua pele, como isso que você vai viver Como isso? que você vai levar? Então, ele é assim, se é um ambiente perigoso, e onde você pode cair fora, para você não vai lutar contra todo mundo, cai fora. Se é uma coisa que é simples, que estão falando, etc., fica na tua. Você está confiante que você fez a coisa certa. E dou aqui no meio, deixa os caras falar o que está falando, Sim. porque você está dormindo tranquilo. Se é uma coisa coletiva que pode ocorrer, um perigo maior, etc., então a gente tem que salvar a nossa pele. Não adianta eu confiar, não, calma aí. Vai procurar a tua segurança, né? Igual o Rabino que fugiu para não ser atacado pelo açougueiro. Então, tudo depende, né, qual que é o nível que a gente está falando desse falso testemunho e o que pode levar. Porque eu acho que tem pode levar. Exato, porque tem certas situações que você não tem como sair dela. Você não tem, realmente é muito difícil. Você faz parte de um todo. Você faz parte de um todo. Esse cara, por exemplo, que foi preso 50 anos, ele não tinha como sair daquilo. Ele até tentou, você acha que não tentou? Deve ter tentado de 1000 maneiras, mas não conseguiu. Aí, E teve que passar o que passou e provavelmente agregou muito onde ele estava lá, ou ele aprendeu. isso é uma coisa que eu acho interessante. Assim, esse até, lembrando um pouco dele mesmo, ele saiu mais religioso. É interessante isso, né? O cara vive aquilo ali, em vez de ele sair com raiva, ele sai mais religioso. Porque provavelmente ele chega nessa conclusão: se eu estou passando por isso aqui é porque realmente eu tinha que pagar alguma coisa que eu não sei o que era, né? Mas eu estou aqui pagando e paciência, né? Vou viver e sigo em frente. Quando eu sair, eu vou num show de calor lá cantar. Mas é triste, mas é verdade. Né? Nós tivemos algumas figuras racídicas, entre elas a Rabino Menachem Mendel Futerfas. Não era um grande Hasid Rebbe que ficou realmente preso em Gulag, lá na Rússia, durante anos, décadas. Ele ficou preso. E várias histórias lindas e maravilhosas que ele aprendeu dos outros colegas, Sim. entendeu? Que estavam lá, não judeus, mas histórias lindas que ele aprendeu para a vida. De como que ele... Histórias assim maravilhosas. Entendeu? Coisas assim realmente muito, muito bonitas. Ele falou, na vida você tem que ter um foco. Então ele conta que um deles era malabarista. Então eles colocaram uma corda numa árvore para outra. Ele falou, olha só, eu vou pegar... O cara foi sozinho. Ele falou, como é que você consegue? Então o cara explicou, ele falou, você tem que olhar só para um ponto, você não pode olhar para nenhum outro ponto. Você só olha para um ponto só, você alcança. Ele falou, olha, o que vai me trazer a minha salvação aqui? Eu preciso focar, eu não posso me desviar. Os caras, o lado mal vai tentar te desviar para tudo quanto é lado, vai tentar te pegar, vai tentar. Faz parte do sistema deles te derrubar. Se você não se deixa derrubado, você está confiando, é difícil pra caramba, mas se você, Sim. aí você chega lá. Ele contou, uma famosa história que ele contou, que ele falou que tinha, ele falou que um deles que era preso, ele falou que vocês viviam, a gente vivia de mel. A gente pegava mel. A gente subia nas árvores e vendia mel. Só que o maior inimigo do mel era o urso. Porque o urso chegava lá e pegava. E a gente queria, a gente vivia toda, né? A gente tem uma conta a gente vive de mel e quem vai lutar com o pouco? Quem consegue lutar com? O que eles fizeram? Eles tiveram uma grande ideia. Na frente da colmeia, que o urso normalmente ia, eles amarraram uma tora gigantesca numa corda. Então, o urso, quando ele foi lá para pegar a colmeia, tinha aquela tora que ele fez, ele pá, deu uma batida na tora. A tora pam, bateu no urso. Aí o urso ficou mais nervoso ainda. Pá, bateu mais forte ainda na tora. A tora pá, bateu. Aí foi para tudo quanto é lado, bateu, o que aconteceu? Chegou uma hora que o urso não aguentou mais, caiu no chão, mataram. Falaram, qual foi o erro do urso? Foco, meu, vai no mel. Foco. Entendeu? Então, são histórias que a gente aprende de pessoas que passaram em, não sei o período de anos que eles passaram, mas que ficou pra gente como lição. Na vida, você tem que ter, eu sei que a gente está hoje filosofando, é uma coisa difícil. Nós estamos falando de uma coisa complexa. Quando chega no nosso rabo, quando chega na tua pele, irmão. Não é fácil. Não é fácil. Não, aí você se sente sabe, você fica nervoso, aí vem tudo aquilo que está descrito que vai para fazer. Cadê a confiança? Cadê a fé? Mas é difícil. É muito difícil. É muito difícil. Porque é isso que eu estou te falando, assim, você conseguir entender, você está vivendo aquela situação surreal, que você está falando, cara, os caras estão falando um monte de besteira, não sou eu, não fiz nada disso, não tenho nada a ver com isso, cara, e você está ali sendo condenado por todo mundo.
E você viver naquele bullying, bullying coletivo e as pessoas, muitos acreditando que são verdades mesmo, que ele vai acreditando no outro que começou a mentira e aquilo vai virando uma mentira coletiva. Fala 1000 vezes vai virando verdade. E o cara vivendo aquela situação, você também, às vezes o cara nem tem condição de sair dali, né? Às vezes sai dali, mas às vezes cara, não é fácil sair. Às vezes o cara está, dependendo do que a gente estiver falando, não é fácil o cara também pegar e virar as costas e ir embora. Se isolar também não é uma solução incrível. Então, quer dizer, fuga, fica ali, realmente muito dura, né? Uma situação muito dura. Mas, talvez, eu acho que de todas as que a gente falou até agora, se o cara conseguir ter confiança plena em Deus, que aquilo ali é para o bem dele, de alguma maneira, desde que ele não corra nenhum risco, você colocou isso de uma maneira bem, eu acho, explícita, e é importante a gente falar, desde que não for nenhum risco, não vai morar em Gaza lá, tem um cantinho que você não vai pagar, é óbvio que não vai resolver nada. Mas se você estiver num ambiente hostil e de repente, cara, acredita que você tem que passar por aquilo e tenha fé que a verdade vai prevalecer e fica tranquilo que o tempo vai passar. E 50 anos depois talvez você vai estar cantando no programa de calouros porque esse era o caminho da história. Mas é interessante você pensar que talvez não é uma solução, não tem uma solução fácil, né? Não é aquela coisa que você fala, faça isso que tudo bem, beleza? Não, fórmula pronta, não tem. Não, tem casos que você enfrenta, tem casos que você foge, tem casos que você martela, opina, entendeu? Para poder não ser massacrado, tem o veto. Então tudo depende, ou tem casos que você vai para outro lugar, procura outro emprego, procura outro lugar. Tem casos que você acha um time que te protege também, então você fica, né, na verdade você vai botar ali duas situações se confrontando, mas você com a verdade, o cara com a mentira dele ali, uma situaçãozinha dele ali e tal. Mas a verdade é única, ela prevalece. A verdade é verdadeira no início, no fim, e assim sempre vai ser. É por isso que a gente existe, não tem outra razão lógica da nossa existência, não há nenhuma explicação racional que possa explicar o fato desse povo ainda estar firme e forte aqui. Não tem. É difícil. Senão, a gente está ligado com a verdade. Sim. Yaakov é verdade. Nós somos filhos de Yaakov na Kabbalah. Nós somos bem Yaakov. Yaakov é verdade. A gente está ligado com a verdade. A verdade é isso, meio fim. A verdade é contínua. A verdade, sabe? Na semana passada a gente teve um acontecimento, né, que eu faço questão de a gente falar só um pouco explicitamente sobre isso, né, do que aconteceu na semana passada do presidente brasileiro de falar contra, né, o povo judeu e querer colocar a gente numa situação e numa imagem, numa posição, acho que extremamente dura, e a gente nunca viu um estadista brasileiro fazer isso, né? Nem contra os judeus, nem contra ninguém, né? A gente nunca viu um estadista brasileiro se posicionar dessa maneira, no que eu particularmente chamo do eixo do mal, Irã, Rússia e outros países aí, Venezuela, países de ditaduras duríssimas, e a gente vê um posicionamento brasileiro nesse lugar. Isso é muito triste, né? A gente que conhece a história do nosso povo, conhece onde a gente vive, conhece a história de Israel, conhece a história do povo palestino, conhece a história do... Cara, a gente conhece tudo e vê um monte de gente falando um monte de besteira e se juntando com um monte de opiniões, uma mais absurda do que a outra. É muito difícil a gente ver tudo isso. Cara, e realmente nessa história, que sempre foi de fato sem querer, tá? Que fique claro, foi 100% sem querer, que a gente trouxe esse assunto de ser falsa acusação, você viveu uma falsa acusação, e falarem que sim, que eu até ouvi o presidente do Senado falando uma coisa, ele falou, olha, se você quiser falar que existe desproporcionalidade, que existe exagero, que existe, passou do limite, beleza, mas agora, você querer comparar uma situação dessa com uma situação de holocausto, isso é o fim do mundo. Cara, e não só isso, né? Como se Israel tivesse sido quem começou a história. Quer dizer, parece que a gente está dentro de Gaza porque a gente começou a história. O profeta Daniel ele diz o seguinte, vai chegar um período onde as coisas vão estar esclarecidas, o véu cai e vai dar tudo aí. O homem, ele é dotado de livre-arbítrio. Quando ele teve essa escolha de trazer, de votar para descendente de Hamas, Hitler, é para ele que ele está dando voto, ele está declarando
nesse período que a gente está, da festa de Purim, a gente está dando um tiro no pé. O presidente declarando apoio para descendentes de Amar caiu. Amar caiu nesse período. Ele está declarando apoio. Verdade. Olha só. Ele está declarando, a gente não pode esquecer dessas coisas que estão acontecendo agora nos nossos olhos. Sim. Ele podia declarar apoio para Mordecai, ele está declarando apoio para Amar. Então acabou. Amar vai chegar uma hora, tem dinheiro, tem poder, tem tudo. Tinha tudo. Declarou o genocídio de todo o povo judeu. Tudo está na volta, amigo. Olha Isso só. na volta, amigo. Para quem não conhece, eu vou falar um pouquinho, para as pessoas entenderem. Assim, a história de Purim é uma festa que chega agora. Só não é agora, porque nós estamos num ano de ano bissexto. Ano bissexto, que a gente tem 2 meses, não vai ser no mês que então seria agora. A festa seria agora. Exatamente agora. E a festa de Purim é uma festa que fala que o rei do momento, o poderoso do momento, decretou o fim do povo judeu. Na verdade, o rei foi persuadido pelo primeiro-ministro, o rei Ahasuero, 356 anos antes da Era Comum, Pérsia. Ele tinha um cara muito ruim, que ele chamava Amar, que ele declarou, ele pediu, comprou o anel do rei para poder decretar o genocídio do povo judeu em uma data e lançou cartas para o genocídio do povo judeu. Pagou o dinheiro, comprou o ódio sobre o povo judeu, entrou e tinha data para isso acontecer. E ele era um homem extremamente rico, poderoso, tudo etc. O milagre de Purim é que a história reverteu-se. Mordecai, que era o chefe do povo judeu. Então, ele chegou às criancinhas, voltou, vamos na fé, vamos declarar a nossa fé. Sabe, a gente está ligado com o Criador do Universo. O outro que declarou, ele era o descendente. Que é a Amaleque, tudo isso está acontecendo agora. Então, interessantíssimo. A história de Purim, quem puder pesquisar sobre a história de Purim, vale a pena, porque vai entender o que a gente está falando um pouco mais profundamente. Exatamente. Vale a pena ler sobre a história de Purim para entender que, cara, de verdade, nesse momento a gente está vivendo para essa história de Purim. Que loucura, que loucura. Escrito escarrado. Escrito escarrado, velho. Impressionante. Bom, Dani, você sabe, né? Isso aqui a gente fala toda vez, eu sei que é um pouco chavão já, mas, meu, de verdade, 1 hora é pouco, a gente vai ter que aumentar esse tempo, porque, meu, acaba tudo muito rápido e vai perdendo a graça. Mas eu acho que a gente trouxe sem querer um tema extremamente atual, né? Como viver com uma falsa acusação. Pra gente, a gente sente essa falsa acusação na pele hoje, né? A gente está sentindo exatamente o que está acontecendo, infelizmente. E eu acho que ficou para nós aqui, desse nosso episódio aqui do podcast, que, primeiro, a verdade prevalece. Segundo, se você estiver em risco real em cima dessa falsa verdade, saia fora, cai fora, porque aí não adianta você querer enfrentar. Mas, se você tiver força, tenha fé e confiança que Deus está do teu lado e sabe o que Ele está fazendo, às vezes é um momento para você viver aquilo ali, faz parte, viva com tranquilidade, o quanto for possível, para você passar por aquilo e chegar, de repente, num momento melhor. Muito bom. Tá bom, Rabino Dani, a nossa querida produtora Carol nos trouxe as nossas cervejinhas, nem precisei pedir, dessa vez a eficiência é total, Rabino Dani. Na verdade, ela quer ir embora, na verdade. Hoje ela não quer ficar com a gente. Ela quer ir embora mais rápido. Eu também. A Rabino Dani hoje está com início de gripe, mas nunca dê. O Lechaim vai curar. Álcool cura tudo, Rabino Dani. Isso aqui tira até Covid. É excelente. Isso aqui você vai ver, mata o bicho inteiro, lá morre tudo lá dentro. Mas vamos aqui chegando ao fim de mais um Papo Kasher, onde a gente falou um pouquinho sobre como viver com uma falsa acusação. Difícil. E, para todos, não se esqueçam, está lá no YouTube, os nossos canais, todos os episódios para você poder ouvir. Spotify não existe, né? Spotify e no Instagram, para que você siga a gente, ouçam a gente. Sabe quando tem falado que é muito bom ouvir a gente, Dani? Quando você está caminhando, fazendo academia, bota lá o podcast no Spotify e manda bala. É uma hora excelente para ouvir os nossos conteúdos. Sempre com agradecimentos, Rabino Dani. A PSR Coworking, Rabino Dani. Avenida Angélica 321, 10º andar. Nosso amigo Javier, que nos cede os seus estúdios para que a gente possa fazer nosso podcast. Então a gente espera vocês na próxima terça-feira, se Deus quiser, às 8h30 da noite, com melhores notícias, que você não tenha que viver com a falsa acusação, Rabino Dani. E que a gente tenha
paz em Israel, que o nosso povo tenha só tranquilidade na nossa terra. E semana que vem tem mais, voltaremos. Indiquem para amigos Rabino Dani e, como falo sempre, para os inimigos. Os inimigos merecem conteúdo de boa qualidade, tá bom? Nos vemos na semana que vem. Obrigado, Rabino Dani, por fazer essa gravação comigo mesmo, com a situação de gripe. E nos vemos na semana que vem.